Oi, oi, bonita! Você sabe que a forma que você aplica a sua base pode interferir diretamente no acabamento final? Nos meus cursos de automaquiagem já vi muitas alunas pontuando que não conseguem, no dia a dia, um acabamento bonito, uma durabilidade boa, sendo que com algumas pequenas mudanças e algumas dicas a gente consegue sim, com a mesma base, conseguir diferentes efeitos e um acabamento profissional. Eu sou a Natasha, sou maquiadora visagista e designer da cor e bem-vinda a mais um Bonita na Make, essa série de vídeos para ser o seu guia de automaquiagem. Se você já tá gostando dessa série, então já deixa o seu like aqui pra mim. No vídeo de hoje eu vou mostrar como conquistar diferentes efeitos com a mesma base, E nesses diferentes tá assim, aquele acabamento profissional. E o primeiro passo é entender o que influencia no acabamento da base na hora da aplicação. Lógico que a base que você está usando em si, ela já tem uma tonalidade, ela já tem um poder de cobertura, ela já tem um tipo de acabamento, se é mais acetinado, se é mate, mas o que eu quero te mostrar hoje é como conquistar diferentes efeitos utilizando a mesma base, independente de qual seja. Então vamos lá, o que influencia no acabamento da base na hora da aplicação? O primeiro ponto que pode influenciar no acabamento da base na hora da aplicação é a ferramenta que você utiliza. Se você utiliza um pincel e qual pincel que você utiliza, se você utiliza esponjinha, se você utiliza a própria mão. O outro ponto que também vai influenciar aí no acabamento da sua base vai ser o movimento que você faz na hora que você aplica. E o terceiro ponto que vai influenciar também é a quantidade de produto. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada item para a gente entender aí todas essas variáveis que vão influenciar no acabamento da nossa aplicação de base no nosso dia a dia. Falando então agora do primeiro ponto que eu citei, que são as ferramentas para aplicação da base, vamos começar com os pincéis. Cada pincel vai ter uma forma de acabamento. Um dos modelos mais utilizados para aplicação de base é esse modelinho aqui, que é o modelo Kabuki, que é esse modelo de topo reto. É só você olhar que ele tem um volume muito grande de cerdas, então ele tem uma área muito maior de contato com a base. Então ele pega produto, ele pega bastante porque tem muitas cerdas e ele também transfere mais para o rosto. Então dessa forma ele tende a proporcionar uma maior cobertura e também uma cobertura mais uniforme. Eu vou falar daqui um pouquinho aí do segundo ponto, que é a forma de aplicar, mas isso aqui a gente pode aplicar com batidinha ou também com arraste. Um outro modelo muito utilizado aqui para aplicação de base é o linguinha de gato, que a gente sempre vê aí nos kits. Ele é essas cerdas achatadas, sintéticas. Então quando a gente vai aplicar, a gente aplica nesse movimento de pincelada, de arraste. Então ele proporciona uma camada mais fina, e uma cobertura média na hora de aplicar a base. E o último modelo de pincel mais utilizado para aplicação de base são os Duo Fibers, São pincéis que possuem dois tipos de cerdas, essas branquinhas que são as sintéticas e as pretinhas que são naturais. Então ele já proporciona a aplicação e o polimento da pele. Então, quando a gente for ver assim de cima, a gente vê que as cerdas elas ficam mais afastadas. Então, ela tem uma menor área de contato com a base. Ela pega bem menos base e transfere bem menos base para a pele, deixando uma camada mais translúcida. Então, é para quem gosta daquele acabamento de pele bem natural. Olha aqui, comparando os dois pincéis, que tá um pouquinho sujo, mas aqui não saiu aqui na hora que eu limpei, mas olha só. Como aqui, quanto de produto que pega um pincel desse, quanto de produto que pega aqui? Consegue visualizar que esse daqui ele pega bem menos base? Então, quando a gente começa a observar os pincéis, o formato, a gente consegue entender de quantidade de produto, de cobertura e até a forma de aplicação. Então, só observando os pincéis, a gente já consegue, mudando o pincel, conseguir 3 acabamentos diferentes com a mesma base. Então, uma cobertura mais alta, uma cobertura média e uma cobertura mais translúcida. Ainda falando das formas de aplicação, a gente já falou dos pincéis, agora falando da esponjinha. Olha só, a esponjinha ela também tem uma forma de aplicação parecida com a do Kabuki, porque ela tem uma grande área de contato. Então, quando a gente pega a base, ela pega bastante produto e ela transfere também bastante produto.
A diferença, que eu acho que é um grande ponto positivo, principalmente na automaquiagem, é que na hora que a gente aplica ela já vai dando o acabamento, né? O polimento, deixando aquela pele bem lisinha, sem marcação. Aquela dúvida que todo mundo tem, a gente utiliza a esponjinha seca, utiliza ela úmida. Eu gosto muito de usar ela úmida, porque além de ela ficar mais macia, gente, essa seca ela fica assim a metade desse tamanho, sério, não tô brincando. Ela fica maior, ela fica muito mais macia. Na hora de aplicar, ela dá um acabamento muito mais bonito e também ela suga menos produto. Então, quando você for utilizar, coloco ela bem abaixo da torneira, vou apertando assim, né, com a água escorrendo para ela realmente inchar. Depois eu removo, aperto bem, tiro toda a água, aperto uma toalha para ela ficar úmida, não molhada. Daí molhada ela vai estragar a maquiagem, mas ela fica úmida assim, a gente, ó, nem molha a minha mão, é só uma sensação para deixar esse acabamento bem bonito. O cuidado que tem que ter quando a gente utiliza a esponja seca é que quando a esponja seca, ela absorve mais produto. Então, na hora da aplicação, ela pode sugar até a própria base da pele, deixando manchas, né? Não fazendo aquele esfumado. Então, por isso que eu sempre indico a utilização da esponja úmida. Escolhida a ferramenta para aplicar a base, agora vamos para o segundo item que eu citei, que influencia aí no acabamento da sua pele, que é a forma que você está aplicando, que movimento que você está fazendo. Você pode aplicar com batidinhas, né? Com batidinhas você vai conquistar um acabamento mais alto. Por quê? Porque você vai estar depositando, pressionando, construindo camadas na sua pele. Essas batidinhas, elas não tem que ser mole, como muito mole, nem muito duro, né? Ela tem que ser firme, porque assim ela vai conseguir pegar o produto e transferir o produto. Você pode aplicar com batidinhas com a esponjinha, com o kabuki, até com o Duo Fiber. Então, ó, com todos esses aqui a gente consegue fazer esse movimento. A outra forma de aplicação é com arraste. Dessa forma você vai conseguir um acabamento mais leve, né? Uma cobertura média, como se você estivesse pegando e removendo o produto. A gente pode aplicar com arraste com a esponjinha, com o língua de gato, com o kabuki, né, arrastando dessa forma, ou até com o Duo Fiber, né, um arraste, um movimento circular, espalhando aí toda a base. Lembrando que vai deixar uma cobertura mais leve. Um destaque para você é que independente da ferramenta que você utilizar, sempre retorne com a esponjinha para tirar qualquer linha. Por isso que na automaquiagem... Gente, isso um tempo atrás não usava esponjinha não, vicei agora e agora é que eu tô indicando, quem sabe depois a gente muda. Mas por isso que na automaquiagem eu gosto muito da esponjinha, porque é rápido, né? A automaquiagem tem que ser prático. Mas se você utilizar pincel, sempre volta com a esponjinha para tirar qualquer marcação, qualquer linhazinha também. E o terceiro e último ponto que influencia no acabamento da base é a quantidade de produto que você aplica. Não adianta você aplicar com batidinha para ter uma cobertura alta, utilizar a esponjinha, utilizar o kabuki para ter uma cobertura alta, se você aplicar pouca base. Com pouco produto a gente não conquista cobertura e também a gente não conquista durabilidade. Então não tenha medo, se é o que você deseja, se é o que você gosta de colocar a base, fazer batidinha e construindo, né? Já um outro detalhe aqui na questão da aplicação, comece a aplicar a base sempre do meio, depois vai indo para as laterais, onde a gente precisa de menos cobertura, que é próximo aqui do cabelo, para aí você conquistar esse acabamento profissional. Agora então, sabendo das ferramentas, dos pincéis, da forma de aplicar, né, do movimento e também da quantidade de produto, você pode aí brincar com as combinações para conquistar diferentes efeitos, dependendo de qual for o desejo do seu dia. Para você ver então como é possível conseguir acabamentos diferentes com a mesma base, vou aplicar aqui de duas formas, uma metadinha com o Duo Fiber, com movimento de arraste, e a outra metadinha com o kabuki, com batidinhas, aí construindo camadas. Eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo, que eu apliquei com arraste com a esponjinha, que dá um acabamento médio, uma cobertura também bem natural, e também nos outros vídeos eu normalmente aplico com a esponjinha. Então, para você ver outros dois efeitos, eu vou começar com a Duo Fiber. A base que eu vou usar aqui é a Shield média cobertura na cor 4. Eu já coloquei um pouquinho aqui na minha plaquinha, então eu vou pegar a base e vou, ó, espalhando ela. Então, quando a gente quer esse efeito, acordei assim, com um pincelzinho é muito fácil de aplicar. E ele é muito mole, então a gente consegue espalhar super bem.
Olha um zoom para ver como a gente já consegue ver uma uniformização bem leve, aquele aspecto de acordei assim, então aqui tá sem nada, né, só com hidratante. E aqui eu já apliquei com o Duo Fiber uma camada bem leve, espalhando, arrastando em toda a pele, dando uma leve uniformização. Do outro lado eu vou vir então com o Kabuki, ó, vou pegando na base e com batidinhas. Gente, só que a gente já consegue ver a diferença de cobertura. E vou pegando o produto e construindo camada. Lembrando do terceiro ponto que eu comentei, que é a quantidade de produto, para ter durabilidade na sua base. Se você quer um acabamento profissional, mas também natural, pega essa dica. Eu vou construir camadas onde eu sinto que eu preciso de mais cobertura. Eu não preciso aplicar base no rosto todo. Já fiz uma camada generosa em todo o rosto com batidinhas, mas como é uma base de cobertura média e eu quero uma cobertura mais alta, bem profissional e leve, eu vou vindo, ó, com batidinhas só nos pontos que eu desejo mais cobertura. Por exemplo, aqui eu tenho algumas pigmentações diferentes nessa região, então eu vou construir aqui. E com o restinho eu venho arrastando no resto do rosto. Aqui ainda falta o corretivo, não passo muita base aqui, eu deixo já para passar bastante corretivo, mas vamos focar aqui na base. Olha só que com a mesma base e aplicando de formas diferentes, a gente consegue um resultado totalmente diferente. Então aqui eu utilizei uma ferramenta diferente, o pincel Kabuki, e apliquei com uma forma com batidinhas. Aqui eu utilizei o Duo Fiber e apliquei com arraste, então tem uma cobertura mais leve, uma cobertura mais alta. E por isso você pode brincar com a sua base e conquistar diferentes efeitos para cada ocasião do seu dia. Experimente utilizar a mesma base e aplicar dessas 3 formas diferentes que eu te mostrei para ver esses diferentes resultados e me conta qual que você gostou mais. Se ficou qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários para mim que eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!